a mesma coisa em relação à classe 3. Falar sobre preparo e restauração, algumas técnicas e materiais que vocês vão ter que saber usar para o atendimento em pacientes, certo? Então, rememorando o que seria a classe 1 dentro daquela mesma visão do assunto passado, Black denominou então que classe 1 seriam as cavidades que fossem preparadas em áreas de cicatrículas e fissuras, em faces oclusais dos molares e dos pré-molares, bem como nos sulcos vestibulares dos molares inferiores e nos sulcos palatinos dos molares superiores, certo? E isto seria a classe 3, então, classe 1, desculpa, oclusal, ou OP, ou OV, certo? Cicatrículas e fissuras, superfícies que não são lisas. Então, o que é necessário? Diagnóstico correto, diagnóstico clínico e radiográfico, sempre seguindo o mesmo protocolo. Eu falei na aula passada que é bem importante sempre seguir um protocolo, isso vai facilitar muito a vida de vocês para a execução dos trabalhos práticos em paciente. Então, visto a necessidade restauradora, nós vamos fazer um preparo. Quando é que existe a necessidade restauradora? Já comentei com vocês também, quando houver cavitação. Então, o exame clínico com campo seco, passando a sonda levemente sobre a fissura, como se estivesse fazendo uma varredura daquela fissura com a ponta da sonda sem fazer pressão. Se a ponta da sonda correr e cair em algum ponto ou travar em algum ponto, este ponto é considerado uma cavitação. E aí nós vamos decidir, visto o diagnóstico radiográfico também, que para a gente fazer o diagnóstico cárie em dentes posteriores, a gente precisa de, normalmente, radiografias interproximais. As radiografias interproximais são as que mais fornecem dados sobre a real posição dessa cárie e a real profundidade. Então, é necessário a radiografia interproximal, muitas vezes, para nos confirmar esse diagnóstico. Não que a gente não consiga ver em radiografias periapicais ou panorâmicas, dependendo do tamanho da cárie, obviamente elas vão ser muito visíveis a qualquer tomada radiográfica, mas fazendo o diagnóstico de lesões incipientes, lesões que são pequenas, às vezes é necessário a radiografia interproximal para diagnóstico de cárie. É a que também fornece melhor a distância entre o fundo dessa cavidade de cárie e o órgão pulpar. Então, quando houver cavitação, existe a necessidade restauradora. No caso aqui, mostrando uma fissura com uma lesão aparentemente incipiente de cárie na oclusal. E o que é importante a gente saber, então? Quando nós temos uma imagem de um sulco pigmentado, ou dessa fissura pigmentada, que a gente precisa distinguir o que é um sulco e o que é uma fissura. O sulco é anatômico, o sulco existe, é a zona de coalescência entre as cúspides na época da embriologia do dente, quando o dente vai se formando e tal, quando chega ali na região final da formação do dente, da superfície, esse esmalte tem que se unir e formar uma depressão chamada sulco, que vai dividir as cúspides do dente. Quando essa união não se dá completamente, forma uma fissura, que é o que se chama região de cicatrículas e fissuras. Ela fica crespa, não fica lisa, é irregular e por ela ser irregular, essa fissura
ela agrega mais placa bacteriana. Então, por isso é uma zona de suscetibilidade à cárie na face oclusal dos dentes, porque ela tem mais irregularidades, agrega placa bacteriana. Se o paciente não limpar, o que que acontece? A cárie inicia na parede dessa fissura. A cárie inicia na parede, vai andando pelo esmalte, como vocês sabem, em forma da cárie, que já foi falado sobre isso, né? Tem uma forma triangular, com a base do triângulo voltada para o limite ameldentinário, e assim ela se espalha, porque no limite ameldentinário também a base do triângulo é voltada para o limite ameldentinário, a cárie na dentina, e a gente sabe que a dentina é um tecido mais amolecido pelos canalículos. A cárie, daí, quando alcança o limite ameldentinário, geralmente ela já se espalha pela dentina. Ela é capaz de ficar muitos anos estacionada dessa forma aqui, como vocês estão vendo. É capaz, mas qualquer desequilíbrio do paciente de não escovar, de não controlar, de não bochechar flúor, por exemplo, ou usar o dentifrício com flúor, essa cárie se espalha rapidamente, certo? Então, essa é a anatomia da cárie na superfície oclusal. E ela inicia na parede da fissura e se propaga através do esmalte. E isso é sondável. Muitas vezes a olho nu a gente não percebe perfeitamente, mas a gente consegue sondar. E radiograficamente, quando ela chega neste estágio aqui, ela também é visível, tá? Provavelmente, neste caso aqui que a gente está vendo, não seja visível a radiografia, certo? Mas neste caso aqui, ela é visível. Opa. Vamos passar o próximo slide. Bom, então, em preparos para restaurações adesivas, a gente tem algumas coisas de diferente dos preparos tradicionais para uma restauração de amálgama, certo? Tem alguns pontos que diferem muito dos preparos para amálgama. O que acontece nas restaurações adesivas? O preparo tende a ser mais raso, vai depender somente da extensão da cárie. Por quê? Porque não é necessário uma forma de caixa como é para a amálgama. A amálgama precisa de um desenho bem tradicional em forma de caixa, que a gente chama, para que essa restauração fique contida dentro da cavidade. Se for muito rasa, o amálgama não vai ficar. A gente pode até conseguir fazer a restauração, mas a mastigação vai tirar ele. Ele precisa de uma retenção mecânica bem definida, de paredes bem definidos, assoalho bem definido e ângulos bem definidos. Já a resina pode dispensar, dependendo da extensão da lesão da cárie, certo? Não necessita a retenção adicional. As restaurações de resina não necessitam retenção adicional. Elas necessitam uma abertura adequada, alisamento das paredes, a gente precisa remover a cárie, mas fora isso a gente não precisa fazer canaletas de retenção, por exemplo, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. O preparo tende a ser mais estreito também, tá? A gente deve fazer ele de um tamanho que a gente consiga manipular a cárie, porque a gente tem que ter sempre em mente que todos os preparos cavitários existem para ter acesso à cárie. Então não adianta a gente querer ser super econômica e fazer só um buraquinho, porque nós não vamos conseguir, visto que o crescimento da cárie se dá em extensão no limite amelodentinário. Então a gente tem que abrir proporcionalmente em esmalte para conseguir chegar no limite amelodentinário e ter acesso a essa cárie. Então, o preparo é mais estreito, sim, mas depende do tamanho da cárie existente no dente. E a gente também deve evitar que esse contato oclusal do dente
antagonista, seja ele superior ou inferior, com este dente que a gente vai preparar, seja direto e somente na restauração. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, ele tende a ser mais estreito e a gente tem que também evitar que este contato seja somente nessa restauração. Então, por isso que é importante, vocês vão ver no protocolo clínico, fazer a tomada de oclusão antes. Os ângulos internos podem ser arredondados, alguns dizem que devem ser arredondados. Esse preparo interno arredondado ele conserva mais a estrutura dental sadia e ele melhora a adaptação da resina enquanto a gente coloca ela na cavidade. Melhora, a resina se adapta melhor a lugares arredondados do que lugares angulados, né? Então, por isso a gente pode usar brocas de extremos arredondados para colocar uma resina numa cavidade, para fazer um preparo cavitário para resina. Então, quais seriam as indicações de restaurações de resina composta nas classe 1? Em lesões cariosas de tamanho pequeno ou médio, porque lesões muito extensas, a cavidade vai ser muito extensa e a resina não tem resistência para ser colocada em locais de tamanho maior do que uma cavidade média. Não vai ser adequada. Vocês vão ver com o tempo que vocês vão ver restaurações até às vezes que vocês conseguem acompanhar de um ano para outro, do terceiro ano até o quinto ano, elas não se comportam muito bem com o tempo em restaurações extensas. Em restaurações pequenas são excelente material restaurador, em tamanhos médios, dependendo do tipo de paciente, da oclusão também são excelentes, mas em restaurações grandes a gente chama assim, elas meio que afundam, elas desandam. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Quando que a gente vai indicar também substituições de restaurações com tamanho pequeno ou médio? Então, tem uma restauração de amálgama antiga de tamanho pequeno, pode trocar por resina? Pode. De tamanho médio? Na maioria dos casos, pode. O que acontece é que nas substituições de restauração, normalmente a gente acaba tendo que tirar um pouco mais de tecido dental sadio. Isso vale para qualquer restauração, seja restauração de resina ou restauração de amálgama. Quando a gente tem que substituir uma restauração de resina que falhou, normalmente ela falhou por cárie, e aí normalmente essa restauração vai se transformar numa restauração maior do que a gente imagina. Mas então, substituindo restaurações com tamanho pequeno ou médio, ela é super bem indicada. E também quando ela tiver presença, essa cavidade de esmalte em todo o ângulo cavo superficial. Por quê? Porque a gente sabe que a restauração de resina composta vai depender do condicionamento ácido para ter a sua adesão melhorada ao tecido dentário. E essa presença de esmalte em toda a volta do ângulo cavo superficial é que vai fazer com que essa adesão seja mais próxima do perfeito. A gente sabe que a adesão ao esmalte, quando o dente é bem lavado e bem seco, ela é praticamente infalível. Quando o condicionamento ácido e a colocação do adesivo é feita de forma adequada. Então, toda vez que tiver esmalte em toda a volta, a gente tem certeza que isso vai dar certo, que a restauração vai funcionar. Claro que isso vale mais também para restaurações, por exemplo, de classe 2, que eu vou falar depois, pelo assoalho gengival da caixa proximal, e também restaurações de classe 5, né? A resina vai se comportar melhor se for uma classe 5 com esmalte em toda a volta. E depois vocês vão ver isso nas aulas de classe 5 também, que às vezes é indicado botar um ionômero de vidro e não uma resina. Então, o que ainda chama atenção nas restaurações de resina é o desgaste que elas sofrem quando colocadas nos dentes posteriores. As resinas sofrem desgaste pela oclusão, normalmente, pelo contato com o antagonista. E existe uma ordem decrescente de desgaste que a gente pode considerar. Qual é o dente que mais desgasta?
são os primeiros molares, tanto superiores quanto inferiores. Os primeiros molares são os dentes que mais desgastam quando se coloca a resina nele. Então, sabendo que quanto maior for o tamanho dessa restauração, mais desgaste ela vai sofrer também. Depois, os segundos molares são os segundos dentes que mais desgastam. Depois, os segundos pré-molares. E, por último, os primeiros pré-molares, desculpa. O que quer dizer por último? São os dentes que menos desgastam. Se forem restaurações de tamanho pequeno ou médio, essas restaurações vão sofrer menos desgaste com o passar do tempo. Elas vão se manter muito mais adequadamente do que numa restauração, por exemplo, de um primeiro molar, certo? Isso é uma coisa importante a considerar na hora de considerar que tipo de restauração a gente vai colocar, obviamente, dependendo também do tamanho da restauração. Então, o desgaste por contato é maior do que o desgaste abrasivo. O desgaste abrasivo é o desgaste que a restauração vai sofrer pela própria mastigação e pelo contato dos alimentos, por exemplo, o contato da escova dental e da pasta dental sobre essa restauração. Então, o contato do dente antagonista com o dente que vai levar à restauração de resina é o contato, é o desgaste que importa mais. Então, por isso que a gente tem que cuidar onde que tem esse toque. Por isso que é importante ver a oclusão do paciente antes, para que essa restauração sempre toque dente e restauração junto, que não toque só na restauração. E também evitar que a restauração receba o toque da cúspide antagonista no limite do dente da restauração. Também não é um bom local, porque começa a degradar essa restauração na margem. Né? A margem da restauração tem que ser poupada na oclusão. Então, o fracasso clínico precoce dessas restaurações de resina composta se devem mais ao desgaste, certo? Normalmente, o desgaste das restaurações de resina composta é que levam ao fracasso clínico precoce. O que é precoce? É eventualmente em 2 anos, menos de 5 anos, a gente tem que trocar de novo essa restauração. Imaginem um dente que receba um paciente que tenha um dente que receba uma restauração de resina quando ele tem 18 anos. Aí, se esse dente vai ser restaurado a cada 2 anos, porque a restauração falha, imaginem que esse paciente chega com 30 anos, acaba perdendo a coroa do dente, provavelmente dá tratamento de canal, e talvez com 30 anos, 30 e poucos, ele perca esse dente. Então, a gente tem que ter um extremo cuidado nas restaurações e pensar que na relação dos dentes antagonistas com a resina, o que desgasta o quê? O que causa mais desgaste? Se um dente antagonista tiver uma restauração de porcelana, seja ela um monlay de porcelana, ou uma coroa metalo-cerâmica, ou uma coroa de porcelana pura ou reforçada, no contato com a resina composta vai sofrer mais desgaste com a porcelana do que o dente com a resina. Mas se o dente antagonista for dente natural e a oclusão for sobre a restauração de resina, a restauração de resina vai desgastar, o dente não. Certo? O esmalte, ele é mais duro que a resina, ele desgasta mais a resina. E se for resina com resina, tá ok. Se a oclusão for a restauração de resina sobre resina, elas vão sofrer um desgaste, mas esse desgaste não vai ser tão intenso quanto nas outras situações. Por isso, o cuidado antes de iniciar um preparo cavitário, ver bem onde é que é a oclusão e não deixar a oclusão toda em cima de resina, certo? Evitar o máximo possível no momento do preparo, preparar de forma que sempre fique uma oclusão dente e resina junto.
Então, o protocolo clínico é o mesmo para a classe 1 do que vocês viram para a classe 3. Vai ter o exame da radiografia, anestesia, verificação da oclusão, profilaxia, seleção da cor. A seleção da cor, eu vou dizer para vocês o seguinte, não é tão essencial quanto uma seleção da cor para dente anterior. Fazendo um dente posterior, pensar no segundo molar, aí, ai professor, esqueci de escolher a cor. Não tem problema, paciente adulto normalmente vai ser um A2, se botar um A2 vai ficar muito bom. Paciente bem jovem, que talvez tenha que ser um A1, uma cor mais clara ou um B1, mas em geral é isso, certo? Não é necessário tanto rigor. Se vocês esquecerem, a gente não vai ficar tão exigente nisso. Os professores não vão exigir tanto porque em dentes superiores não aparece numa oclusal de um premolar ou uma oclusal de um molar também não vai aparecer tanto. Normalmente a cor A, como eu falei para vocês, né, é mais universal. Universalmente se coloca A1 e A2 com tranquilidade na maior parte dos pacientes. Depois de selecionar a cor, isolamento do campo operatório, que a gente já comentou mais ou menos na aula passada, né? A escolha do grampo correto, é dente posterior. Então, como eu comentei com vocês, nós vamos preferir sempre pelo menos o hemiarco, onde a gente está trabalhando, grampo sempre um dente posterior ao dente que a gente está trabalhando, para não ter nenhum tipo de interferência eventual que a gente possa ter pela posição do grampo, e vir até o canino do lado oposto. Este é o melhor, ou nos superiores, este é o melhor isolamento. Por quê? Porque oferece um campo de trabalho adequado para a gente manipular, para colocar a caneta, para ter um bom apoio, para conseguir colocar o espelhinho, para conseguir ter uma visão total e um acesso completo ao dente que a gente vai estar realizando o preparo. E aí realizar o preparo cavitário, se necessário uma proteção pulpar, depois condicionamento ácido, sistema adesivo, proteção pulpar eu me refiro se for necessário colocar um ionômero de vidro ou eventualmente até um hidróxido de cálcio, isso aí tudo conversando com o professor. Sistema adesivo, fazer a inserção da resina, fazer o acabamento e polimento e o teste de oclusão, certo? Então, preparo cavitário, mesma coisa. Nós vamos fazer o acesso relativo contorno com a alta rotação, rompimento do esmalte, o início todo do preparo cavitário com alta rotação, com refrigeração. Acesso relativo contorno. Classe 1, broca de escolha 245 ou 330, certo? Essa vai ser a broca de escolha para o acesso inicial. Pode começar com esférica diamantadas? Pode, mas essa daqui já vai dar acabamento, dando acabamento de paredes, deixando liso, não vai deixar muito socavado, porque esmalte muito socavado em margem a gente tem que remover, porque esse esmalte acaba fraturando na mastigação e é por onde iniciam as infiltrações. Então a gente precisa deixar a margem do cavo superficial lisa, e a broca que vai deixar a margem do cavo superficial lisa são brocas mais longas de aço carbide, tá? 245, 330. As pontas diamantadas podem ser usadas, mas elas mal e mal o início do preparo, depois a gente normalmente tem que colocar uma 245. E usar a baixa rotação para fazer a remoção do tecido cariado. Baixa rotação, brocas carbide esféricas, tá? Daí da numeração que vocês já viram, A1, A2, A4, A6, dependendo do tamanho da cavidade de cárie. A broca para remoção de cárie, ela vai ser proporcional ao tamanho da cavidade de cárie. O que é importante na classe 1? É que essa cárie aumenta quando chega na dentina.
Então, quando chega na dentina, a gente pode também usar um escavador de dentina, se essa dentina estiver amolecida, para remover um pouco essa dentina bem amolecida. Vocês ainda não tiveram muito contato com cárie mesmo, né? Só aquela cárie fake dos dentes do laboratório. A cárie é bem amolecida, ela vai perder essa consistência mais amolecida quando estiver chegando perto do de dente rígido. E ela tem algumas cores também diferentes. E aí isso não adianta muito falar, porque o contato da prática é que vai mostrar para vocês. E neste momento de início, quando vocês forem fazer a remoção em tecido cariado, podem e devem chamar os professores para receber orientação, tá? Mas sempre vai ser com baixa rotação, brocas esféricas que removem a cárie, brocas carbide, nunca diamantadas, certo? Sempre as carbides para remover cárie e o escavador de dentina, ou cureta de dentina, assim, como quiserem chamar. O que acontece? Quando a cárie é muito, muito pequena, restrita, por exemplo, em pré-molares inferiores, aqui como está mostrando, o preparo pode ficar restrito à área da lesão de cárie. Removeu, vocês vejam cavidades extremamente pequenas. Removeu a cárie, chegou na dentina, está rígido já, terminou o preparo cavitário. Agora, se, por exemplo, neste premolar, chegasse aqui na dentina e visse que a cárie continuava aqui embaixo desse esmalte que tem aparência rígida, aí eu teria que romper este pedaço, esta parte do esmalte e fazer uma cavidade só e unir. Mas a resina proporciona essa possibilidade. Se fosse amálgama, seria mais complicado. Talvez aqui no primeiro pré, que essa ponte de esmalte está bem formada. Vocês vejam a diferença aqui, ó, o sulco é bem liso, ele só marca a união mesmo entre as cúspides. Aqui tem uma fissurinha, mas essa fissura é totalmente lisa, não tá contaminada. Então a opção foi manter ela. E aí, quando se faz a restauração, se condiciona com ácido e se puxa um pouquinho da resina para cá, já serve quase como um selante. Então, o preparo fica restrito a essa área de lesão cavitada nas cáries bem pouco profundas, certo? Então, como era antes ali, ó, tinha cárie num sulco, cárie no outro, e aqui no sulco central não tinha. No primeiro pré, só tinha cárie num lado. Então foi feito 2 cavidades no segundo pré, uma cavidade no primeiro pré e foi feita a restauração. E aqui foi puxado um pouquinho de resina como forma de selar aquele sulco. Esses dentes, provavelmente, se o paciente cuida, nunca mais vão precisar ser restaurados. É o tipo da cavidade extremamente pequena que, quando se faz a restauração de forma adequada, o dente nunca mais precisa receber nenhum tipo de restauração se o paciente limpar e cuidar. Dificilmente vai degradar, porque a oclusão aqui se dá certamente em pontos que não são os da cavidade. Aqui um outro caso de classe 1, substituindo uma restauração de amálgama antiga com defeitos já. Por quê? Porque quando foi feita essa restauração de amálgama, não foi feita a extensão preventiva, que deveria ter vindo até aqui, a cavidade na vestibular, até aqui na lingual, e nessa fosseta também deveria ter sido englobada no preparo. Provavelmente essa restauração duraria mais, mas aqui provavelmente a troca foi pela estética, né? Esse tipo de cavidade, hoje em dia, normalmente diretamente se coloca resina e não se coloca mais amálgama, né? Então isso seria uma troca de restauração de amálgama por resina.
Então, foi feito a remoção do amálgama e foram englobados os sulcos que tinha problema de infiltração. Cavidade rasa, ampla no sentido vestibulolingual, mas rasa. Isso aqui praticamente é o limite amelo-dentinário. Ó, dá para ver aqui a parede de esmalte até o assoalho. E aí começa, ó, aqui começa a dentina. Dentina, esse tom amareladinho claro, né? Dentina saudável. E aí vamos fazer condicionamento ácido adesivo. Isso aqui é totalmente inadequado, certo? Não se condiciona toda a superfície oclusal do dente, se condiciona toda a cavidade internamente e uma margem de 1 milímetro no máximo em toda a volta. Isso aqui é muito inadequado, não se faz. Eu sigo mostrando que é para mostrar como não se faz. Condicionamento ácido, depois lava, seca, não fica secando, botando algodãozinho dentro para secar, seca com ar até ver que o esmalte está esbranquiçado, tá? O esmalte branco é o esmalte que mostra que ele está adequado para receber o adesivo e fazer uma boa adesão, certo? E aí vocês vão passar as 2 camadas de adesivo, vão dar um jato de ar entre elas, fazer a fotopolimerização do adesivo e aí depois vão iniciar a restauração. Então, usando cores de dentina, pegar resina de dentina, vocês vão trabalhar cúspides antagônicas, né? Vão colocar resina numa cúspide, vão colocar resina na outra cúspide, e depois que vocês vão unindo, certo? Cúspides opostas, vocês vão fazer a polimerização dessa resina e depois que tiver feito a polimerização da resina de dentina, vocês vão começar a colocar resina de esmalte sobre ela. Vocês vejam que aqui foi já feito mais ou menos a posição do sulco central para facilitar a colocação da resina de esmalte. Daí, colocada a resina de esmalte, ó, vai colocando e vai construindo as cúspides. O que é importante nesse momento? Quanto melhor a gente conseguir construir essa cúspide com a resina antes de fazer o acabamento e polimento, melhor, né? Fazer as vertentes, fazer a marcação dos sulcos, já deixar ela praticamente pronta para receber um bom polimento. Isso é o melhor, trabalhar com calma, né? E só polimerizar quando tiver certeza que está bem colocadinha no local certo. E aí, essa foto dá para ver por essa foto as inclinações das vertentes da cúspide mésio vestibular do molar inferior, vertente distal da cúspide mésio vestibular, vertente mesial e assim por diante. Dá para ver bem todo o formato adequado, anatomicamente adequada, os sulcos de escape, né, vestibular, os 2 sulcos vestibulares, o sulco lingual, dá para ver perfeitamente aqui que foi tudo bem planejado na restauração. E aqui, após o acabamento e o polimento, devolução de brilho e tal, esteticamente fica muito bom. E é uma restauração que provavelmente vai durar também bastante tempo. Aqui para mostrar para vocês, na radiografia se percebe um escurecimento já em dentina. E clinicamente, é só uma fissurinha escura, prof. Mas quando tem este formato aqui, que já houve perda de substância, já existe uma cavitação e radiograficamente se percebe esse escurecimento abaixo do esmalte,
Com certeza isso aqui não vai ser qualquer carizinha como as anteriores, a primeira que eu mostrei. Vocês vejam que depois de abrir o esmalte, a cavidade é muito ampla, que aqui até já foi colocado um ionômero de vidro para proteção. Muito ampla, tinha bastante cárie, fica bastante socavado aqui essa cúspide. Tem que alisar bem, ó, os bordos do esmalte tem que ser lisos. A gente não pode deixar um acabamento de margens dessa forma, porque senão, mesmo fazendo a restauração com resina, esses pequenos fragmentos de esmalte vão acabar quebrando durante a mastigação, então a gente deve remover. O que a gente pode pensar? Em alguns casos é possível encher a cavidade com ionômero de vidro, repreparar em cima e deixar a margem toda em esmalte. O ionômero de vidro é um bom substituto da dentina. Ele tem um coeficiente de expansão térmica muito semelhante à dentina. Então, ele pode ser utilizado para substituir a dentina em caso de restaurações amplas, né? Em algum momento amplas, que a gente pode substituir aquela dentina perdida pelo ionômero. Mas isso não significa que esse esmalte aqui, essa cúspide pode estar totalmente apoiada sobre o ionômero, que ela vai durar normalmente. Não vai, ela vai acabar fraturando. Então a gente tem que ter um certo cuidado, desgastar um pouquinho mais, né? Deixar pouco esmalte socavado, ou nenhum de preferência. Muito bem, vamos falar um pouco de classe 2, também lembrando que Black que deu o nome, né? O que são a classe 2? São faces proximais de molares e pré-molares que estão comprometidas pela cárie. São superfícies lisas, né? Ao contrário da classe 1, que é numa superfície cicatrículas e fissuras. E classe 2 sempre é uma superfície lisa, e uma superfície lisa que é oculta, que a gente não enxerga, que está entre os dentes, que é uma superfície que originariamente mantinha o contato do dente de forma adequada para que os alimentos, quando a gente mastiga, não entrem diretamente nos espaços proximais, fazendo uma pressão naquela papila e dando uma coisa que se chama impacção alimentar, que é muito dolorido. Então, o que é importantíssimo desde já, para vocês saberem em classe 2, que a gente tem que devolver o ponto de contato quando a gente faz um preparo e uma restauração de classe 2 em um molar ou em um pré-molar. A gente tem que se preocupar em dar o ponto de contato, em devolver a forma anatômica para aquele dente. Então, este é o ponto principal da classe 2. E este preparo existe porque temos que fazer o acesso até uma cárie que está localizada na superfície proximal do dente, certo? Então, de diferente de classe 1 do protocolo, no protocolo clínico, é que no momento do início da restauração, depois do isolamento do campo operatório, a gente tem que fazer um afastamento utilizando um afastador mecânico, que eu já comentei com vocês na aula passada, ou um pré-cunhamento usando uma cunha robusta, fazendo um afastamento com a cunha e usando uma proteção de uma tira de matriz metálica para proteger o dente vizinho, para que quando a gente abra a caixa proximal não encoste com a broca num esmalte rígido do dente vizinho, certo? Depois, então, fazer o preparo e tal, condicionamento ácido, proteção pulpar se necessário, sistema adesivo e tal. Bom, fizemos essa parte de condicionamento ácido, sistema adesivo, tem que selecionar e colocar uma matriz e uma cunha para o momento da restauração. Essa matriz e essa cunha não será a mesma matriz e cunha utilizada para proteger o dente
no momento do preparo cavitário. É outra matriz, eu vou comentar com vocês. E depois a mesma coisa, inserção da resina, acabamento e polimento, teste de oclusão. Preparo cavitário, a mesma coisa, acesso, relativo contorno, sempre com alta rotação. No caso de classe 2, uma broca 245, carbide na alta rotação. E depois para remoção de tecido cariado, baixa rotação, brocas esféricas de tamanho compatível com a lesão de cárie ou com a cavidade. E utilização também de colher de dentina ou curetas para remoção da cárie, curetas de remoção de dentina cariada. Eu chamo cureta, mas não são as curetas de periodontia, certo? Não vamos confundir, são curetas de dentina ou colheres de dentina para remoção de dentina cariada. Então, antes de iniciar o preparo cavitário, a gente tem que proteger o dente vizinho com uma tira de matriz metálica e a cunha, certo? Se, por exemplo, aqui, nesse caso, eu vou começar pela oclusal do dente e eu não quiser colocar a matriz desde o início, eu não preciso colocar, eu coloco só a cunha já vai conseguindo um afastamento desde o início do preparo, e esse afastamento ele vai compensar depois a espessura da matriz no momento da restauração, porque, como eu falei para vocês ali no início, o objetivo principal do momento restaurador de uma classe 2 é conseguir devolver o ponto de contato. O ponto de contato é importantíssimo para evitar impacção alimentar e dor ao nosso paciente. Então, é um momento que a gente tem que perder um tempinho e se dedicar a colocar no momento antes de iniciar a restauração, colocar matriz e cunha de forma adequada para que a gente consiga devolver o ponto de contato. Então, selecionando a matriz, preparo feito, remoção de cárie feita e tal, dentro dos padrões que vocês já estudaram e já viram, a gente vai selecionar a matriz. O que tem de diferente agora nesse semestre que a gente vai exigir de vocês? É que todos tenham o porta-matriz de Toffler-Mayer. Porta-matriz de Toffler-Mayer é diferente do porta-matriz que era utilizado no laboratório, que era um porta-matriz universal, era uma matriz circular, era um porta-matriz que se usa para todos os tipos de caso. Por que se usava essa no laboratório? Porque ela ficava circular ao redor do dente, como um cilindro, e não fazia com que o dente viesse para fora ou alguma coisa assim, porque o porta-matriz de Toffler-Mayer ele aperta na cervical do dente e às vezes ele forçava a saída dos dentes do laboratório, e aí se convencionou que no laboratório vocês iam usar aquele porta-matriz, mas que depois para a clínica é interessantíssimo o porta-matriz de Toffler-Mayer e a tira de Toffler-Mayer, que é específica para esse porta-matriz. Provavelmente, quando vocês voltarem e tiverem as atividades práticas, nós vamos mostrar para vocês a utilização do porta-matriz de Toffler-Mayer. Sempre antes do primeiro uso, vocês vão ter uma demonstração de como que se deve usar. Ele tem a tira número 1 de Toffler-Mayer, a tira número 2 e a tira número 3. A tira número 1, normalmente, ela é a mais universal de todas. A tira número 2, ela tem esses prolongamentos aqui que servem para ser utilizadas em classe 2, tipo MOD, porque elas têm mais altura proximal. E a tira número 1 para premolares ou para dentes muito curtos, né, pouco altos, que não é necessário uma matriz mais alta, então pode-se usar. Mas essa aqui é a que mais se usa em todos os tipos. Ela tem essa forma que a gente chama forma de bumerangue. Quando a gente fecha o círculo, aqui dá para ver que a parte mais aberta, por causa
desta forma aqui, fica uma parte mais aberta com círculo maior e uma parte com círculo menor. A parte com círculo menor vai sempre para a cervical e a parte que fica mais aberta fica sempre para oclusal, nesse sentido aqui. Quando a gente coloca no porta-matriz, coloca no dente, a tira abraça a parte cervical, que é menor, mais estreita do que a parte oclusal, e aí com isso a gente consegue uma excelente adaptação da matriz. E utilizando depois a cunha, a matriz fica perfeitamente adaptada na região cervical do dente. Ela tem 3 formas de colocar, devido a umas ranhuras que ela possui na ponta, o porta-matriz possui na ponta. Ele pode servir para lado esquerdo, a montagem depois que vocês vão ver, a mesma montagem que se faz para o lado esquerdo inferior, se faz para o lado direito superior e vice-versa. A montagem, essa de baixo aqui, é para o lado direito inferior e para o lado esquerdo superior. Por quê? Porque o porta-matriz sempre vai ficar, onde está aqui, o porta-matriz sempre vai ficar paralela à face vestibular dos dentes. Então, a tira de matriz fica para dentro, nesse caso aqui, em volta do dente, e o porta-matriz vai correr pela vestibular dos dentes. Sempre assim, o porta-matriz nunca vai por lingual, ele sempre vai por vestibular. Mas isso depois mostrando para vocês, provavelmente no manequim antes de montarem no paciente, vocês vão receber essa instrução, essa demonstração. A outra matriz que a gente pode utilizar também para restaurações de resina em dentes posteriores é o sistema palodente ou Unimatrix, que ele consiste num sistema de anel, que a gente chama isso aqui anel, e aqui as tiras de matriz já com uma certa conformação, de uma convexidade e de uma concavidade, para a gente colocar nos dentes. Tem para pré-molar, que são mais curtas, para molares normais e para molares mais longos, que tem um prolongamento. Vocês devem ter a caixinha. Tem com essas borrachinhas, não é absolutamente necessário usar essas borrachinhas, mas pode-se usar. Pode-se usar. Então, aqui mostrando esquematicamente como que se colocaria, selecionada a matriz com uma pinça mosquito ou hemostática curva, vocês vejam que ela já tem uma conformação de contornar a face do dente. Então a gente coloca a parte côncava em direção ao dente que a gente quer restaurar, para ter espaço de devolver o formato do dente com o material restaurador. Ela é colocada com pinça, existe uma pinça especial, mas não é necessário ter, a gente pode utilizar a pinça porta-grampo. A pinça porta-grampo do isolamento, os grampos do isolamento absoluto se apoiam aqui nessas paredes do anel e a gente consegue abrir o anel e prender essa tira em volta do dente. Como que vai ser posicionada essa tira? Essa tira vai ser posicionada entre o anel, o anel vai ser posicionado entre a tira e o dente vizinho. E a cunha também já está posicionada, ou seja, coloca-se a tira, coloca-se a cunha de lingual para vestibular, dente posterior, sempre a preferência é colocar de lingual para vestibular ou de palatino para vestibular, em restaurações de classe 2. Depois de colocada a cunha e a matriz, a gente vem e coloca o anel. O que esse anel vai proporcionar? Ele vai proporcionar, além de uma manutenção dessa tira em posição,
ele vai entrar nesse espaço fazendo uma pressão e essa pressão vai promover um afastamento dental. Então, isso facilita muito a devolução do ponto de contato. Por que eu falei sempre que é tão importante essa devolução do ponto de contato? Com amálgama, a gente consegue condensar o amálgama contra a tira de matriz. A resina a gente não consegue condensar, a gente vai colocando ela dentro da cavidade e ela não consegue fazer pressão contra a matriz para que a gente consiga um ponto de contato adequado. No caso aqui, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que aqui esquematicamente estão mostrando uma restauração MOD com as duas matrizes colocadas, com 2 anéis, com 2 cunhas. É possível, mas a gente sabe que o mais adequado é restaurar primeiro uma face e depois a outra face. Então restaura, levanta, refaz toda a parede faltante na distal, por exemplo, aqui nesse caso, aí remove esse anel, remove a cunha, remove a tira e coloca uma matriz do outro lado, a cunha e o anel do outro lado. O mais adequado é não fazer ao mesmo tempo, porque senão essa pressão que a gente consegue, ela se dissipa um pouco na outra pressão que vem do lado de cá, entendeu? Então é melhor fazer sempre uma caixa antes da outra. A mesma coisa, se eu estiver usando um porta-matriz circular com tipo de Tofflemire, com a tira de Tofflemire que vai circular o dente, e eu tiver que restaurar uma cavidade MOD, eu vou inicialmente colocar a cunha de um lado, bem adaptada, fazer a restauração daquela face proximal até a altura da crista. Quando tiver a parede formada, eu tiro a cunha de um lado e coloco uma cunha do outro lado. Com isso, eu vou ter sempre mais certeza de que eu vou conseguir devolver um ponto de contato mais adequado. É importantíssimo selecionar uma cunha. Vocês compram cunhas de madeira coloridas. Essas cunhas que vocês compram, elas são coloridas, mas em geral, se vocês prestarem atenção no saquinho plástico que vocês têm de cunhas, elas não têm tanta diferença de tamanho das cores entre uma cunha e outra. Em geral, elas são de cores diferentes e de tamanhos muito parecidos. Dificilmente vocês vão achar uma cunha desse tamanho na embalagem de vocês. E isso é super importante, porque nem todos os espaços proximais são do mesmo tamanho. Essas cunhas nacionais, elas dificilmente vêm de tamanho adequado para todos os espaços interproximais que a gente tem que colocar cunha. Normalmente tem espaços diferentes, nem todos os espaços são finos assim como nem todos os espaços são dessa largura. Então a gente precisa ter uma variedade de tamanho de cunhas. Deem uma olhada nas cunhas de vocês. Outra coisa é que às vezes a gente precisa preparar a cunha, certo? Para ela não invadir, como eu vou mostrar para vocês, o espaço proximal, o espaço do ponto de contato. Essa é a forma mais adequada de uma cunha. Então, para isso, a gente utiliza a lâmina de bisturi. Pode ser a 12, a 15, a 11. Vocês peçam lá para a funcionária da sala, quando tiverem que preparar uma cunha, coloquem no cabo do bisturi a lâmina. Não peguem a lâmina na mão nunca para preparar a cunha, é bem perigoso. Vocês ainda não têm essa habilidade, vocês têm que desenvolver essa habilidade. Então usem sempre ela no cabo e o bisturi no cabo e preparem essa cunha. Não segurem a cunha na mão para preparar. Peguem a cunha com uma pinça específica ou com uma pinça hemostática curva. Vocês vejam quantas vezes nessas aulas vocês já ouviram falar da pinça hemostática curva. Então é importante vocês terem ela, não é a reta, não é o porta-agulha da cirurgia que vai de uma caixa para outra, é uma pinça hemostática curva para ser usada na dentística.
que vai servir para isso também, segurar a cunha enquanto vocês preparam ela e depois ela pode auxiliar vocês a colocar a cunha na posição que tem que ser. Ou pode usar, como eu já falei da outra vez, o alicate 111 ou 121. Mas a pinça hemostática eu acho que é bem adequada e bem ágil também para ser utilizada. Então aqui ó, o que eu falei, aqui é uma classe 2 esquemática mostrando uma cunha invadindo um espaço já que aqui vai ser restauração. Então não é aqui o local da cunha, o local da cunha é aqui, ó, até aqui. Então isso significa que essa cunha está inadequada. Vai ter aqui a tira de matriz. A tira de matriz é que deve acompanhar a forma da final que a gente quer dar para a restauração. O que acontece aqui? Não vai ter ponto de contato nunca, olha o espaço que ficou. Então a posição da cunha é abaixo do assoalho gengival. Isso vocês têm sempre que cuidar, seja classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4, sempre que vocês tiverem um assoalho gengival que for necessário usar cunha, essa posição da cunha tem que ser sempre abaixo do assoalho gengival. Isso aqui eu estou mostrando para mostrar que está errado e não que está certo. Está errado. Por isso que a gente às vezes precisa adequar essa cunha com a utilização de uma lâmina de bisturi. Então, colocada a matriz na posição, colocada a cunha na posição, tá tudo certo, vamos começar a restaurar. Então a gente tem que sempre fazer as técnicas incrementais, nós não vamos usar a resina nem a técnica para colocação numa porção única, certo? Nós vamos usar a técnica incremental, camadas de 2 milímetros. Eu sugiro vocês que vocês olhem numa régua quanto que é 2 milímetros. É bastante proporcional ao tamanho do dente. 2 milímetros é bastante. 2 milímetros por quê? Porque nossos aparelhos fotopolimerizadores fotopolimerizam de forma adequada essa resina até 2 milímetros. Então é o que a gente pode usar. Isso eu quero dizer para vocês porque depois, na prática, quando a gente vê, vocês estão pegando uns pedacinhos de resina pequenininhas, coisinha pequenininha, e colocando na cavidade e levam horas. Então, por exemplo, uma cavidade de classe 2, de tamanho pequeno ou médio, normalmente em 3 porções, vocês, como está mostrando aqui, vocês conseguem restaurar toda uma caixa proximal. Então, vocês vão... Desculpa. Vocês vão colocar uma porção pegando uma parede e uma parte do assoalho, a outra porção sobre essa porção inicial que vocês colocaram pegando outra parede e uma parte do assoalho, e depois as últimas porções, certo? 3 porções fotopolimerizando por oclusal, tá tudo certo. Preencheram a cavidade proximal, tá certo e tal. Vocês querem manter essa matriz, não tá atrapalhando, querem manter até o final, podem manter até o final e seguir restaurando a cavidade oclusal. Muitos autores até falam que uma vez restaurada a face proximal até a crista, tudo certinho, e se quiser tirar a matriz, porque daí tu transformou essa cavidade que é uma classe 2 numa classe 1. Aí tu pode tirar a matriz, se estiver atrapalhando, o anel, enfim, se estiver usando a palodente, tirar o porta-matriz. Pode tirar? Pode, se isso não vai causar nenhum sangramento na gengiva, que pode interferir depois, né, ali no dente, começar a refluir alguma saliva, alguma coisa. Pode tirar, se isso não for acontecer, pode tirar e transformar dessa classe 2 numa classe 1, seguir a restauração até o final. Muito bem, ó, o que eu falei. Colocar a matriz, cunha e
o anel. O anel colocado, fazendo pressão e iniciando a restauração. Ó. Chegou aqui, refez toda até a margem, até essa região aqui, transformou já numa classe 1. Se quiser tirar, pode tirar e continuar restaurando. Se quiser manter, se não estiver atrapalhando, todo o conjunto está bem estável, não tem problema nenhum, mantém até o final e vai remover depois que tiver terminada a cavidade, certo? Aqui um outro caso, uma troca de uma restauração de amálgama por resina no pré-molar. Removeu o amálgama, vocês vejam como era bem superficial. Essa era uma restauração que tinha sido feita provavelmente por cáries bem incipientes. Se fosse hoje em dia, já seria diretamente realizada com resina e não com amálgama. Então, removido o amálgama, era uma cavidade extremamente conservadora ainda, e aí foi utilizado então a matriz palodente, a tira de palodente colocada, a cunha e o anel. Com isso a gente garante a devolução do ponto de contato. O que é importante saber sobre esse anel? Se esse anel, quando colocado, ele interferir no contorno da cavidade, se a cavidade tiver deslocada mais para lingual ou mais para vestibular, esse tipo de matriz não serve, porque o ideal é que o anel não interfira nesse contorno. Se o anel for interferir no contorno, não serve, a gente tem que usar uma tipo Toffler-Maier, uma matriz tipo Toffler-Maier, tá? Não pode interferir no contorno. Outra coisa que chama atenção em relação ao uso dessa matriz: se as cavidades forem muito amplas em direção ao vestibular e a parede vestibular ou lingual da cavidade, parede vestibular ou lingual da cavidade forem muito finas só em esmalte, num pré-molar já de uma cavidade tamanho médio, o risco da gente conseguir uma fratura nessas faces aqui, nessa parede vestibular ou lingual, com a pressão desse arco, desse anel, é muito grande, porque ele faz bastante pressão. Então, a gente também dispensaria o uso desse tipo de matriz, desse tipo de sistema, em cavidades mais amplas que tenham risco da gente fraturar uma dessas paredes da cavidade pela força desse anel. Aí a gente não utilizaria o anel e sim uma matriz circular. E aqui, depois de feita a altura da crista, tudo certinho, a restauração depois de pronta e a devolução do ponto de contato. Que o ponto de contato aqui desejável é a gente ter uma resistência para passar o fio dental e depois consegue passar. Mas sempre o ponto de contato ideal é quando o fio dental resiste para passar pela área do contato proximal. E esse ponto de contato me dá a certeza de que não vai entrar alimento quando o paciente for mastigar e não vai causar impacção alimentar. A impacção alimentar, vocês vão ver na periodontia, causa problemas periodontais sérios em proximal, entre outras coisas. Então, a gente tem que lutar por um bom ponto de contato. Então, aqui um outro caso de cáries proximais, se vocês olharem com mais atenção, vão ver que tem um escurecimento pela crista desse dente. Aqui também tem um escurecimento. E o que se vê? Que a oclusão do paciente vai ser em área de crista, mas vai ser em área de dente também. Provavelmente aqui vai pegar restauração.
Mas se eu tiver, vou manter esse ponto, porque aqui a ideia vai ser, vocês vão ver duas cavidades independentes em proximais, porque se considerou que aqui era só um manchamento da cicatrícula, não tinha cavidade de cárie. Vocês vão ver agora, depois de aberto. Então, feito isolamento absoluto, colocado cunhas para iniciar o preparo. E aqui os preparos já abertos. Então, como que eu sei que eu posso deixar aqui? Porque olhando por dentro, eu consigo perceber que não existe continuidade desse manchamento para dentro da cavidade. Eu consigo enxergar aqui por dentro. Então, eu removo o cárie, eu passo recortadores de margens nas margens cervicais. Esse é o acabamento. Poderia pensar, mas eu não tirei o contato proximal, mas vocês vejam aqui, se eu fosse tirar o contato proximal, até onde eu teria que vir. Então, esse tipo de extensão na restauração de resina, nesse caso aqui, eu posso prescindir. E aqui esse caso, era um caso mais antigo, feito com cunha reflexiva e com uma matriz de poliéster. Existem essas matrizes ainda, elas ainda têm uso, a gente pode usar. Elas existem também nesse formato metálico, são 2 anéis. Ela tem aqui um anel metálico que, quando a gente aperta esse anel, ela traciona essa tira de matriz de poliéster e aperta ela ao redor do dente. Aqui foi usado ionômero de vidro para proteção, por isso que está esse esbranquiçado. E dente considerado quase anterior, né? Contato com o canino, mais importante é de vestibular para lingual. Então, a cavidade maior, a parte maior é mais vestibular. Então, por isso a cunha está por vestibular. Se fosse uma cunha de madeira e uma matriz palodente também, a gente poderia botar a cunha por vestibular aqui nesse caso. Já aqui desse lado, a cunha vai ter que ser de lingual para vestibular. E aqui, depois de feito o polimento e de ter terminado a restauração. Vamos tentar aqui lembrar. Vocês lembram que aqui tinha um toque e tinha um toque por aqui. E a nossa cavidade ficou, o preparo ficou fora dessa zona de oclusão. Aqui um outro caso, o dente tem cárie na distal do canino e tem cárie proximal aqui. Vocês vejam que aqui, ó, a resina aqui já desgastou e teve uma migração desse premolar para dentro aqui do canino, né? É um caso mais antigo, as resinas sofriam ainda mais desgaste. Então a gente bota o isolamento absoluto, coloca já uma cunha para já ir afastando. Provavelmente o preparo iniciou pela oclusal, removendo a mal. Vocês vejam aqui o comprometimento interno, como tinha cárie e material restaurador e tal. Daí, com o auxílio da cunha, ainda mantendo em posição para tentar manter um espaço um pouquinho maior aqui, para conseguir contornos um pouquinho mais adequados no momento da restauração. E aqui foi feita a restauração MOD. Não, desculpa. MO. E a distal aqui do canino ainda falta acabamentos, né? Aqui tem excessos, não tá bem ainda polida. Foi antes do polimento. Esse é um caso que foi realizado por aluno nosso lá na clínica.
e infelizmente eu não tenho a fotografia final porque o paciente não voltou mais depois da realização dos trabalhos. Ele acabou não voltando e a gente não conseguiu polir, que é o que acontece algumas vezes quando o tempo acaba ficando curto, no final da manhã, a gente sugere que o paciente volte na sessão seguinte para fazer o polimento. Nesse caso, o paciente não voltou. Em relação ao acabamento e polimento, a mesma coisa para a classe 3. O que é importante? O importante é usar uma ponta, seja ela diamantada ou seja uma broca multilaminada, que se adapte de forma adequada tanto na classe 1 quanto na classe 2. O que a gente chamou na outra vez áreas não acessíveis? Uma face oclusal entre os sulcos às vezes não é muito acessível para a gente colocar, por exemplo, um disco Soflex. Então essas coisas que a gente vai daí adequando o tipo de material que a gente tem para o tipo de caso que a gente está querendo fazer o acabamento. Então o início do acabamento pode ser também com o isolamento, o início do acabamento, depois antes de dar o polimento final, ideal é remover o isolamento absoluto e fazer o ajuste da oclusão, ver onde que está tocando, se está alto, se muitas vezes o que acontece que escoa o adesivo no momento que a gente dá um jato diário, o adesivo escoa e fica totalmente transparente, totalmente mimetizado ali pelo esmalte do dente e às vezes é um resto de adesivo que está numa área que não tem nada a ver às vezes com a restauração que a gente fez e o adesivo está ali fotopolimerizado e o paciente toca, não tem toque na restauração, tem um toque fora, tu pensa, ué, mas está alto no dente do paciente, aí a gente passando a sonda com firmeza, a gente consegue perceber que tem um excesso de adesivo. E aí a gente tem que remover, às vezes com broquinha, às vezes com disco Soflex, ou com um instrumento, uma cureta, colher de dentina, passando, a gente consegue sair uma lasca assim que é bem fininha, sai inteira e o paciente morde, ah não, tá bom, porque às vezes a gente começa a pensar, não, é na restauração e começa a tirar na restauração e não é mais na restauração, é fora da restauração. Então se usa os mesmo material, lixas de centro neutro. Qual o grande cuidado? O que a gente sabe? Assim como na classe 3, o contato da resina com a tira de matriz é a superfície mais lisa da resina. Se a gente conseguiu dar um ponto de contato adequado, não tem a menor necessidade de usar uma lixa de centro neutro, porque daí com isso a gente vai remover o ponto de contato que a gente acabou de devolver no momento da restauração. Então, onde pode ter excesso? Pode ter algum excesso cervical ali na união do dente com a matriz ou do lado da cunha. Nesses casos, tanto em classe 3 quanto em classe 2, a gente pode utilizar a lâmina de bisturi curva, que é a lâmina 12, para remover esses excessos. Com muito cuidado, a gente vai utilizar. Já falei para vocês na outra aula, repito aqui, primeira vez que vocês forem utilizar, chamem o professor demonstrar para vocês, para depois vocês tentarem fazer, certo? Então, assim, em restaurações de classe 2, se vocês fizeram uma adequada colocação de matriz e cunha, dificilmente vocês vão ter excessos, grandes excessos, que seja necessário utilizar uma lixa de centro neutro, porque corre-se bastante risco de perder o ponto de contato. E os outros materiais, como eu já comentei com vocês antes, todos aqueles mesmos materiais, essa escovinha DIF para classe 1 e classe 2 é excelente para dar o brilho final e polimento final.
e essas pontas de óxido de alumínio também são ótimas para siliconadas, são ótimas para fazer o acabamento e polimento, principalmente nas regiões de sulcos, de cicatrículas e fissuras e de cristas marginais. Então, fazer o ajuste da oclusão, o acabamento e polimento, sabendo sempre que as brocas carbide multilaminadas são as que deixam a superfície da resina mais lisa, os discos Soflex na sua sequência completa e as pontas de borracha siliconadas com as pastas de polimento fina e extra fina. Nessas áreas que não são acessíveis pelos discos Soflex, são a forma melhor de dar um adequado polimento nas resinas compostas. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido me entender e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível